Nessa noite eu quero falar sobre um tema que diz assim: avançar sempre, retroceder jamais. Repita comigo: avançar sempre, retroceder jamais. Em 1755 foi destruído Lisboa por um terremoto. Lisboa foi destruída em 1755 por um terremoto. O rei Dom José perguntou ao Pedro de Almeida o que fazer diante desse terremoto. E o Pedro de Almeida respondeu ao rei: sepultar os mortos, cuidar dos vivos, fechar os portos. Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. O conselho foi levado tão a sério que Lisboa começou a ser reconstruída já no outro dia. E vamos interpretar a resposta do Pedro de Almeida para os nossos dias hoje. Por que ele falou sepultar os mortos? Sepultar os mortos significa que não adianta você ficar chorando o passado. Cuidar dos vivos significa que, feito isto, sepultar os mortos, você tem que cuidar do presente, cuidar do que sobrou. Fechar os portos depois de um terremoto, você precisa evitar os saqueadores, que aproveitam da situação e da fragilidade para levar vantagem. Por isso, feche os portos. E quando nós trazemos para a nossa vida, por vezes nós também sofremos e passamos por alguns terremotos. Por alguns momentos em nossa vida que parece que passou um terremoto em nossa vida. Ou alguns estejam vivendo este momento. Portanto, por vezes nós sofremos terremotos. E há quem gaste a maior parte do seu tempo e das suas emoções chorando as pedras que foram derrubadas. Não sepultam os mortos, revivem sempre o passado e não refazem a vida. Isso não é produtivo. Aos que não cuidam dos vivos, exatamente porque ficam chorando as pedras que foram derrubadas. Como não conseguiram sepultar os mortos, não vão cuidar dos vivos. E aí vai surgir mais mortos. Outros não fecham os portos, continuam com as suas áreas das suas vidas frágeis e sofrem novos ataques. Essa resposta simples, franca e direta nos tem muito a ensinar. Lisboa, que foi destruída no século XVIII, mostra e nos ensina algumas lições. Portanto, quando passar por algum terremoto, não se esqueça: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Primeiro, sepultar os mortos. Significa que não adianta ficar reclamando e chorando o passado. É preciso sepultar o passado. É preciso sepultar o passado. Colocar o passado debaixo da terra, e isso significa esquecer o passado. Imagina se aquele povo ficasse todo dia se lembrando de como era Lisboa, por que veio esse terremoto, por que aconteceu, olha como ficou. O conselho foi: sepulte os mortos. Não sei quantos se lembram aqui do que aconteceu no Haiti, que foi agora, alguns anos atrás. As reportagens que mostravam aquelas valas que eles abriam e iam jogando as pessoas mortas ali dentro. Por quê? Não há o que fazer. Agora é sepultar os mortos, cuidar dos que estão vivos e fechar os portos para que não haja saqueadores. Portanto, não adianta você abrir uma sindicância e ficar questionando por que aconteceu o terremoto. Quem são os culpados pelo terremoto? Não adianta você ficar discutindo aí se não tivesse acontecido o terremoto. Não adianta. Enterra os mortos. Muitas pessoas e muitas famílias estão passando por enormes dificuldades porque não conseguiram esquecer o passado.
ficam anos e anos numa atitude de um eterno enterro, de um eterno velório. Portanto, passado o terremoto, a primeira coisa a ser feita é sepultar os mortos. O que passou, passou. É passado. Não deixe o passado te atormentar mais. Segundo, cuidar dos vivos. Significa que depois que nós enterramos o passado, nós temos que cuidar do presente. Precisamos cuidar do que está vivo. Precisamos cuidar do que ficou vivo. Precisamos cuidar do que sobrou. Cuidar do que realmente existe. Do que realmente existe. Fazer o que tiver que ser feito para salvar o que restou do terremoto. Isto é cuidar dos vivos. Esquecendo o passado. Cuidar dos vivos é reunir as pessoas, os bens que sobreviveram ao terremoto e arrumar eles novamente e rearranjá-los de forma a servirem da reconstrução para o novo. Muitas empresas, muitas famílias e muitas pessoas não conseguem dar foco ao presente porque estão ainda presos no passado. Vivem o tempo todo na ilusão do que ocorreu, do que poderia ter ocorrido, do que poderia ter feito. Portanto, cuide dos vivos. E por último, fechar os portos. Significa não deixar as portas abertas, não deixar nenhuma brecha. Por quê? Muitas pessoas, muitas famílias não fecham os portos. Enquanto você está cuidando dos vivos, salvando o que restou do terremoto, você fica frágil. E se você deixar brechas, o inimigo pode vir e aproveitar o problema, e o problema se tornar maior ainda. Queirão se aproveitar da sua fraqueza. Não tem pessoas que fazem isso? Você pode ver, principalmente isso em acidentes. Tem muitas pessoas que param perto de um acidente, não é para ajudar. É para fazer o quê? Pegar o que dá para pegar e ir embora. Se aproveitar da situação. Temos que fechar os portos. Os conselhos de Marquês de Alona a Dom José são de uma sabedoria indiscutível. É assim que a história nos ensina. Por isso a história é a mestra da vida. Portanto, quando você, quando a sua família passar por um terremoto, não se esqueça. Sepulte os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. E agora nós vamos ver na Bíblia algo bem parecido com esse conselho. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ver o conselho de um homem que nos faz lembrar deste conselho diante do terremoto de Lisboa. Filipenses 3, o verso 13 e o 14. Nós vamos ler juntos. Isso. Vamos ler aqui na tela, nós lemos na mesma versão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quanto a mim, Paulo está dizendo isso, eu não julgo que eu tenha alcançado. E quando a gente lê o contexto, quando você lê desde o versículo 1, você vai ver que Paulo estava dizendo ali àquela igreja que alguns irmãos estavam querendo se engrandecer demais. E Paulo diz assim, olha, essas pessoas que querem se engrandecer pelo corpo, pelo corte, e aí ele falava ali da circuncisão. Alguns querem se circuncidar e querem se engrandecer porque são circuncidados. E aí Paulo começa dizendo, eu tenho muito mais motivos para me engrandecer, para me exaltar, mas eu não faço isso. E ele começa dizendo, tudo isso que eu tenho, a minha descendência, minha circuncisão, tudo isso eu considero como um lixo, como um esterco. Eu deixo tudo isso para trás. E ele entra. Porque quanto a mim, não julgo que
eu haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente continua lendo esse versículo, a gente vai ver que ele faz uma comparação, uma alusão também ao atleta, a uma corrida. E como um bom corredor, você vai olhar para frente ou para trás? Se tiver a corrida rústica de Guariba, vai lá correr e fica olhando para trás para ver se você ganha. Nem olhando para frente a gente não ganha, imagina olhando para trás, né? Tem que ter muito treino. E como um bom corredor, Paulo olha para frente. Paulo está dizendo: eu não estou distraído com o que está atrás de mim. O meu passado ficou para trás. Eu não estou distraído com o que está do meu lado. Os problemas, as dificuldades, as lutas que eu passo, não estou distraído. Ele se inclina para frente. Os olhos de Paulo estão em Cristo. Eu estou correndo e fazendo de tudo o possível para que Cristo seja exaltado. Nesse texto, Paulo coloca diante de nós, leitores da palavra de Deus, um pequeno manual da carreira ministerial dele. E Paulo começa dizendo nesse texto quais são as orientações importantes para qualquer pessoa que queira alcançar um objetivo, um alvo, um propósito na vida. Você quer alcançar os seus objetivos na vida? Você quer alcançar aquilo que você sonha na sua vida? Tem algumas coisas a cumprir. Eu quero fazer um convite para você. Faça aí uma autoanálise, uma retrospectiva. Quais são os sucessos que você já alcançou? Quais foram as bênçãos que você já alcançou? Quais foram as frustrações que você já teve também? Pense aí, rapidamente. Na maioria das vezes, você vai ver que nós não lembramos com tanta ênfase as coisas boas que Deus já nos deu. Nós sempre lembramos e permitimos lembrar só aquilo que a gente não conseguiu. Parece que a nossa mente só fica focada no que a gente ainda não conseguiu. E a gente se esquece de tudo que a gente já conseguiu. Mas talvez tenham pessoas aqui que já conseguiu com êxito os seus projetos. Irmãos, talvez tenha pessoas que não conseguiu, e talvez você não conseguiu porque Deus não queria. Ou talvez não era para acontecer. Mas independente disso, você precisa aprender algumas coisas nessa noite. Lendo o texto de Paulo, ele vai nos apresentar algumas etapas para que você alcance sucesso, bênção nos seus projetos, na sua vida. Bem parecido com o que a gente viu no conselho lá do terremoto de Lisboa. Primeiro conselho que nós vemos está aqui no versículo 13, no comecinho. Não julgo que o haja alcançado. Paulo nos ensina a primeira lição. Paulo não era um homem acomodado. Ele não era. Quem conhece a obra missionária e o que Paulo fez, vai ver que Paulo não era um homem acomodado. Se Paulo fosse como eu e você, o evangelho não teria saído da primeira cidade onde ele foi. Porque Paulo era um homem que trabalhava, que suava a camisa, que pregava, que anunciava, fazia tendas, compartilhava, formava liderança e evangelizava e viajava para cá, viajava para lá. A obra missionária de Paulo mostra que ele era um missionário bem-sucedido. Ele poderia ter dito: eu já alcancei o meu objetivo, mas não. Ele está dizendo: não julgo que eu haja alcançado. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Paulo queria mais. Eu quero mais. Eu quero fazer mais. E eu e você temos todo o direito de querer mais, de aprimorar, de melhorar o que nós já conseguimos. E mesmo que talvez você não tenha conseguido realizar algo que você queria em 2013, já começou 2014 dando tudo errado, irmãos, declare como Paulo: não julgo ter alcançado. Essa confissão abre em nossa mente um leque de ideias e nos entusiasma a continuarmos caminhando. Nunca pense que você já alcançou tudo. Seja como Paulo. Queira sempre mais. Queira mais. Queira aprimorar. Queira melhorar. Queira se dedicar aos projetos
projetos grandes. Segunda lição que nós aprendemos está aqui nesse texto, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo declara que mesmo que ele ainda não tinha alcançado o alvo, mesmo que eu não tenha alcançado o alvo, eu devo tentar novamente. É isso que Paulo está nos dizendo. Eu não alcancei o alvo, mas eu estou tentando. Vou tentar novamente. E para isso, seria necessário ser feito o quê? Esquecer o que já ficou para trás. Porque o que acontece muitas vezes? Eu não vou tentar de novo porque já deu errado uma vez. Eu não vou tentar de novo porque já deu errado 2 vezes. Paulo está dizendo, não importa quantas vezes já deu errado, eu vou continuar tentando. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Muitas pessoas não conseguem andar para frente, só andam para trás, justamente por causa disso. Ficam presas ao passado. Pessoas que muitas vezes estão imitando a mulher de Ló. Olhou para trás, virou uma estátua de sal, e ela nem voltou e nem prosseguiu. Ficou parada. Tem pessoas assim, paradas. São pessoas que vivem remoendo o passado. Não tem visão de futuro. Quantas pessoas que talvez você conheça que ficam assim, que saudade que eu sinto daquela igreja. Quando eu era daquela igreja. Quando a igreja era daquele jeito. Que saudade que eu tenho da minha ex-namorada, do meu ex-namorado. Que saudade eu tenho do meu falecido marido, da minha esposa que já morreu. Como eu era feliz quando eu ganhava mais. Tudo isso é passado, irmãos. É como o pessoal lá do deserto. Que saudade que eu tenho dos peixes do Egito. Era bem melhor do que o maná do deserto. E a gente fica como eles, lembrando o passado. Irmão, seja qual for o seu passado, mesmo que tenha sido melhor do que os dias atuais, liberte-se dele. Você não tem pacto com o passado. Você não deve fidelidade ao passado. Deus quer que você ande para frente. Ande para frente. Talvez você ganhou muito mais no passado. Talvez você ganhe menos hoje. Talvez a sua família era mais entrosada no passado. Talvez de fato a igreja era melhor no passado. Talvez você sinta falta de algo ou de alguém. Mas irmãos, como aquela música. Levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Deixa o passado de lado. Se ficar preso no passado, você não vai andar para frente. Se você ficar preso no passado, você não vai caminhar em direção aos seus alvos. Deixa o passado. Deixa o passado. O passado pode arruinar a sua vida para sempre. Se você ficar preso ao passado, isso pode até te afastar de Deus. Se for necessário perdoar alguém, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça. Mas liberte-se do passado. Deixe o passado para trás. Deus tem novos degraus para você. Deus tem novos andares para a sua vida. Esforça-te. Você vai conseguir. Por isso Paulo está dizendo, não que eu julgue já ter alcançado. Não. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás. E agora ele diz, outra lição para nós. Ele nos ensina outra coisa. A nós deixarmos também as mágoas do passado. Quantas pessoas carregam mágoas do passado? Feridas que foram feitas. Independente por quem e pelo que. Deixe essas mágoas no pé da cruz. Aos pés de Jesus. Terceira lição. Paulo diz, avançando para as que estão diante de mim. Depois de esquecer o passado, Paulo diz que ele avança para as coisas que estão diante dele. Paulo diz que Deus colocou coisas novas diante dele e ele estava caminhando em direção a essas coisas. Irmãos, Deus coloca coisas novas diante de você. Talvez Deus colocou uma nova igreja, um novo trabalho, uma nova oportunidade,
nova oportunidade de você solucionar os seus problemas. Talvez Deus colocou o Espírito Santo para ser o seu companheiro. Colocou alguma pessoa para te ajudar no momento difícil. Você precisa avançar. Avançar. Eu fico muito preocupado com crentes acomodados. Ficam pedindo a Deus uma solução. Talvez até esqueceram o passado, mas não se movimentam. Não caminham para frente. É como aquele que pede um emprego, quer muito emprego, mas não vai procurar um emprego. Vai cair do céu? Alguém vai bater lá na sua porta dizendo assim: olha, eu vi lá na bola de cristal que você queria um emprego e vim aqui. Vai acontecer isso? Não acontece, irmãos. Não procuram um emprego, não procuram um trabalho, não procuram se qualificar, não procuram crescer na sua comunhão com Deus, não procuram orar mais, não procuram ler a Bíblia mais, não procuram melhorar. Não procuram, não avançam, são inertes, são imóveis. Se você quer ter sucesso, se você quer crescer, se você quer ser uma bênção, aprenda a avançar diante das coisas que já estão na sua frente. Aprenda a avançar diante das coisas que já estão diante de você, que Deus já colocou. Eu avanço para os que estão diante de mim, diante de você. Quarta lição: prossiga sempre em frente, continue. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Ele já esqueceu o passado. Ele já avançou para as coisas que estavam diante dele. Mas ele queria prosseguir. Ele não era acomodado. E prosseguir aqui ensina para nós que nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser perseverantes. A vida é fácil, irmãos? A vida não é fácil. Seus projetos, seus sonhos, sua família pode ter até ser bem-sucedidos, mas nós teremos provas pelo caminho. Nós teremos dias difíceis. Nós teremos. Pedi um casal que estão há 6 anos juntos e ele falou assim: nunca brigamos. Eu falei: se prepara, porque quando começar você vai ver. Você vai sentir falta desse tempo. Porque é natural e normal no relacionamento acontecer. Os altos e os baixos. Você terá provas no caminho. E neste momento, quando você está avançando em direção ao alvo, vai aparecer barreiras. Vai surgir decepção. Talvez isso já tenha acontecido com você, como aconteceu com Paulo. E quando aconteceu com Paulo, o que ele disse? Eu prossigo para o alvo. Isso não vai me parar. Isso não vai me amedrontar. Isso não vai me paralisar, porque eu prossigo para o alvo. Ele não desiste. Ele não fica lamuriando a sua queda. Ele continua seguindo reto para o alvo. Aliás, só alcança o alvo quem tem um alvo. Você tem um alvo na sua vida? Por que você existe? Por que você está aqui? Qual é o seu alvo? Como você vai chegar a alcançar uma meta sem decidir qual é a meta que você quer alcançar? Qual o objetivo da sua caminhada? Por que você está aqui? O que você procura? O que você sonha para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Ou você só está vivendo? Irmãos, tenha um alvo certo. Tenha um objetivo específico. Aí você vai andar na linha reta. E quando você menos esperar, você chegou ao alvo e ao objetivo. A Bíblia diz de um povo, chamado o povo de Israel, lá no deserto, que não tinha um alvo definido. Por isso eles ficaram rodeando as montanhas por 40 anos. Sabe por quê? Porque ora, a gente lê a Bíblia e eles queriam ir para a terra prometida. Outras vezes a gente lê e eles queriam voltar para o Egito. Era um povo indeciso. Era um povo que não sabia o que queria da vida.
e fico imaginando Deus. E a gente vê isso na Bíblia claramente lá no Antigo Testamento, como Deus ficava irado com aquele povo. Queriam ao mesmo tempo desfrutar da terra prometida e ao mesmo tempo lembravam das coisas do Egito e queriam voltar para o Egito. Por isso rodearam montanhas por 40 anos. Talvez você está assim, ó. Sua vida, você anda e parece que você voltou para o mesmo lugar. Porque você está confuso quanto aos seus objetivos. Uma hora Deus disse, chega de rodear montanhas. E aquele povo conseguiu alcançar os seus objetivos. Mas muitos sofreram, muitos morreram e muitos não viram o alvo que Deus tinha estabelecido. Quinto e último. Paulo está dizendo, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Para o quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos ensina que ele priorizou Jesus. Apesar de termos sonhos, apesar de termos alvos, que certamente são aprovados por Deus, devemos dar prioridade a Jesus em nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. E Paulo está dizendo que ele fez isso. Jesus era o centro das atenções do apóstolo Paulo. Este é o maior prêmio que alguém pode ganhar. E Paulo queria este prêmio. Jesus Cristo. Caminhar segundo Jesus. A presença de Jesus em nossas vidas é um dos maiores prêmios que alguém pode ter. Muito mais do que uma boa profissão, também é importante. Muito mais do que uma boa casa, que também é importante. Muito mais do que ter dinheiro, que também é importante. A presença de Jesus em nossas vidas é o maior e melhor prêmio. E era isso que Paulo queria para a vida dele. Por isso ele prosseguiu o alvo. Você se lembra de quando Pedro resolveu caminhar sobre as águas do mar revolto? Pelo menos a Bíblia não mostra de nenhum outro homem que caminhou sobre as águas do mar, a não ser Jesus e Pedro. Enquanto os olhos de Pedro permaneceram em Jesus, ele caminhou acima da tormenta, acima daquele mar revoltoso. Quando ele desviou o seu olhar para a tempestade, diz a Bíblia que ele começou a afundar. Irmãos, se nós desviarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, as tempestades da vida vão nos encobrir. Agora, se os seus olhos estiverem em Jesus, focados em Jesus, se Jesus for prioridade na sua vida, as tempestades dessa vida jamais vão engolir você. As dificuldades dessa vida jamais vão tirar você da presença de Jesus. Não basta você ter um alvo, não basta você olhar para o alvo, você precisa prosseguir para este alvo. Nós não podemos estacionar neste mundo. Aliás, esse mundo é sujo demais para nós. Jesus está preparando morada eterna para nós. Por isso, Deus te abençoe. Que você consiga alcançar os seus projetos, seus objetivos. Para isso, avance sempre. Retroceder jamais. Paulo não era acomodado. Devemos nos libertar do passado. Precisamos andar para frente. Prossiga, siga em frente, continue. Priorize Jesus. E no momento das tempestades e dos terremotos, sepulte os mortos. Não adianta chorar o passado. Cuide dos vivos. Cuide do presente. Cuide do que sobrou. Feche os portos. Não deixe as portas abertas para novos problemas surgirem. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. O que você tem colocado diante de Deus? Quais são os planos e sonhos que você tem tido? Quais são as escolhas que você está tomando? Falamos de escolhas no domingo passado. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você tem que continuar caminhando. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez as decepções e as lutas tenham feito você pensar em que você não vai conseguir caminhar em direção aos seus objetivos. Deus quer que você avance como Paulo, deixando para trás o que já ficou para trás, avançando sempre diante das coisas que estão diante de você,
prosseguir para o alto, prosseguir para o maior prêmio que nós podemos receber, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor, através da sua palavra, nos mostra o que nós precisamos fazer e como fazer diante da nossa vida, das decisões, das lutas, dos problemas, das tempestades, dos terremotos que vêm sobre nós. O Senhor nos ensina através da sua palavra nesta noite qual deve ser o nosso comportamento. Ó Deus, nós queremos ser como o Paulo nesta noite. Nos ensine. Nos ensine a não ser acomodados, ó Pai, porque Paulo não era acomodado. Paulo não era. Ele mesmo já tendo alcançado, ele diz: eu julgo não ter alcançado. Paulo era um homem que tinha se libertado do passado. Ó Deus, se tem pessoas aqui nesta noite que precisam sepultar o passado, ajude elas a fazerem isso. Quantas coisas do passado talvez tenham sido monstros terríveis para alguns aqui nesta noite. Quantas pessoas talvez ainda hoje não conseguem dormir direito por algumas coisas do passado. Algumas coisas do passado que ainda vivem atormentando, ó Deus. Alguns aqui nesta noite que possam sepultar o passado. Que possam continuar caminhando em direção ao alvo. Em direção ao Cristo. Em direção a Jesus. Nós oramos no nome de Jesus.